Para muitas pessoas, o ar-condicionado é um item indispensável em tempos de calor intenso, principalmente no período do verão. E é preciso atenção especial ao equipamento, já que com o tempo as impurezas acumuladas podem prejudicar a saúde respiratória. Preste atenção. Um ambiente refrigerado melhora e muito as condições e o rendimento no trabalho. Ainda mais em períodos quentes, como o verão. Dácio é barbeiro há 20 anos e diz que é praticamente impossível ficar sem o aparelho. Não dá, não dá. Hoje, principalmente numa época dessa, né? Que o ar-condicionado traz uma tranquilidade maior para os clientes e deixa a gente bem à vontade. Os cuidados com o ar-condicionado são os mesmos que o barbeiro tem com os utensílios de trabalho. Com o tempo, as impurezas se acumulam no equipamento e a limpeza precisa ocorrer. Nós temos aqui no ar-condicionado 2 filtros, que esses filtros têm que ser feita a limpeza no máximo de 15 dias. A limpeza é normal, minha. Mas de 6 em 6 meses nós temos que procurar o profissional, que é o técnico em refrigeração, para dar essa limpeza, essa higienização, tirar do local, né, e repor novamente. Isso para trazer aí uma saúde, né, melhor, né, para a gente, não só para os clientes, mas para mim também, que estou diariamente aqui dentro. E para quem passa o dia todo percorrendo as ruas da cidade, inclusive em horários de forte calor, o ar-condicionado é indispensável. Rodrigo é taxista há 18 anos e recentemente trocou o filtro do carro. Ele se preocupa com o bem-estar dos passageiros e com a própria saúde. Geralmente, o fabricante diz que tem que trocar de 6 em 6 meses. Mas a gente que tenta, né, fazer essa manutenção, né, com uma quantidade de tempo menor, a gente está fazendo de 3 em 3 meses. Inclusive, há 2 dias atrás eu fiz, né, a troca do filtro para dar um conforto melhor, né, para a gente e para os nossos passageiros. O carro com temperatura agradável é um diferencial no atendimento, mas a rotatividade de passageiros torna a manutenção do ar ainda mais importante. Além disso, o entra e sai com mudanças bruscas de temperatura preocupa o motorista. A gente saindo do carro, do veículo e pegando esse sol, dá um desconforto, aí depois volta para o ar-condicionado, aí a gente fica nessa temperatura de calor demais e depois ar-condicionado, e isso atrapalha um pouco. Mas a gente mantendo e tendo um bom senso, a gente consegue chegar numa situação boa para a gente e para os passageiros. A falta de limpeza pode causar doenças alérgicas, como rinite, sinusite, asma e bronquite, e ainda levar a enfermidades graves, como pneumonia. O ar-condicionado sujo pode facilitar a entrada de vírus, bactérias e fungos, aumentando o risco de infecções. Um ar-condicionado instalado num ambiente onde existe, por exemplo, um hospital, né? Onde existe o ar, ele é cheio de bactérias, cheio de elementos nocivos à saúde, a manutenção deve ser muito mais frequente que na nossa casa, onde a gente liga o ar-condicionado eventualmente, etc. Então eu diria isso. Em instalações industriais também, onde o número de partículas no ar é muito frequente, emitem muita partícula, a revisão do ar-condicionado, a manutenção, a troca do filtro e a limpeza deve ser feita com mais frequência do que na nossa residência. Além de destacar os riscos à saúde com doenças respiratórias, o pneumologista lembra que a manutenção também evita problemas elétricos. Muitos casos desses incêndios que ocorrem por curtos-circuitos em ar-condicionado ocorrem por má instalação. A fiação é inadequada. Se você tem um ar-condicionado instalado, pôs a mão no fio, o fio está ficando quente, reveja a sua instalação, porque possivelmente aquilo é o prenúncio de um curto-circuito e de um incêndio. Então a instalação deve ser bem feita, a fiação deve ser adequada, deve ser sempre acompanhada a instalação própria para o ar-condicionado, não instale o ar onde existem outros equipamentos ligados, né? A presença de um disjuntor é necessária, porque quando ocorre um curto ou o fio esquenta muito, esse disjuntor desliga, acaba o risco.
Com um ambiente refrigerado e limpo, é só aproveitar o conforto. A gente não quer nem o problema para a gente, nem quer o problema para os nossos passageiros. A gente quer cuidar bem da população em geral, da melhor forma possível. Não podemos ficar sem ele, com certeza. E tem muita gente que não consegue ficar sem o ar-condicionado, ainda mais nesse período, né, que a gente está vivendo aí de tanto calor. É importante cuidar da manutenção, ver se está tudo direitinho, para também não ter problema aí respiratório.